Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luziana, eu gravo vídeos contando um pouco da minha história na UFABC. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que é o sistema de avaliação, como o aluno é avaliado na UFABC, né? Como que funciona esses conceitos, esses coeficientes, eu vou tentar explicar isso hoje para vocês. Então, como eu já falei nos outros vídeos, que o pessoal ficou bem assim cismado quando eu falei que na UFABC é conceito, não é nota, que lá tem os coeficientes, então por isso que eu vou trazer essa informação aqui novamente. Na UFABC, a nota final do aluno é um conceito. Então lá existe o conceito final. Os conceitos na UFABC são A, B, C, D, F, O e I. Esses são os conceitos. O A, desempenho excepcional. B, bom desempenho. C, desempenho mínimo satisfatório. D, aproveitamento mínimo não satisfatório. F, reprovado. O, reprovado por falta. E incompleto. Os maiores conceitos da UFABC são o A e o B. Então, como que é formado esses conceitos? Né? Como que eu vou saber que o meu conceito final vai ser B? Como que isso daí vai ser? Como que eles vão fazer essa situação aí? Como que eles vão formar esse conceito? Na minha época existia duas provas, duas avaliações, de 0 a 10 cada uma. Então, na primeira, os alunos sempre gostavam de tirar a maior nota na primeira avaliação, porque a segunda sempre era mais difícil. Então, a primeira avaliação valendo de 0 a 10, eu tirei 7. Na segunda avaliação, valendo de 0 a 10, eu tirei 5. São duas avaliações, eu somo as duas notas, 7 mais 5 vai dar 12, divido por 2, né? São duas avaliações, fico com a média final 6. Então, eu tenho lá um número, né? A média final 6. Como que isso daí vai se transformar num conceito? Através da tabela de conversão. Por que que lá no projeto pedagógico não consta quanto que vale o A, o B, o C? Porque cada professor tem a sua tabela de conversão. Então, tem professor, eu trouxe uma tabela de conversão aqui só para poder mostrar para vocês, mas cada professor tinha a sua. Isso daqui não é para todos. Então, tinha professor que falava assim, ó, o meu A, para o aluno ficar com o conceito final A, ele tem que tirar entre 8,5 e 10. O meu B é entre 7 e 8,5 e assim por diante. Então, para o aluno ser aprovado nessa disciplina, o aluno tem que tirar uma nota maior ou igual a 4,5. Se ele tirar 4,4, ele está reprovado. Tinha professor que falava, o meu A é de 9 a 10. Tinha professor que falava, o meu A é de 8 a 10. Eu não vou conseguir falar tudo que existia aqui, mas cada um fazia do seu jeito. Tinha professor que falava, para ser aprovado comigo, a nota mínima tem que ser 5, porque daí 5 para mim é C, ou 5 para mim é D. Tinha professor que falava, a nota mínima é 6, 6 para mim é D, ou 6 para mim é C. Então, tinha professor que aprovava o aluno com D e tinha professor que não aprovava, porque ia depender da tabela de conversão. Tinha professor que não aceitava aprovar o aluno com D. Então, a tabela dele de conversão só existia A, B e C. O aluno ele não era aprovado com D, porque se ele considera que a nota mínima para ser aprovado é 6, então já não existiu o D na tabela de conversão dele. Né? Então, só que quando a gente pega a informação aqui do conceito D, bem aqui embaixo, ó, aproveitamento mínimo não satisfatório. Daqui embaixo fala sobre as deficiências do aluno. Nesse caso, o aluno é aprovado na expectativa de que obtenha um conceito melhor em outra disciplina. Então, o dele aprovava o aluno, mas tinha professores que ia contra a informação que estava no projeto pedagógico do curso, o que dava confusão nessa universidade. Vocês estão entendendo? Então, era assim, né? Basicamente, duas avaliações de 0 a 10, somava as duas notas, dividia por 2, pegava esse número e transformava numa letra. Daí, quando você faz a leitura do projeto pedagógico do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia,
consta a seguinte informação que eu nunca presenciei nos 5 anos que eu fiquei nessa universidade, que é a seguinte: os conceitos a serem atribuídos aos estudantes em uma dada disciplina não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. Os resultados também considerarão a capacidade do aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas, criatividade, originalidade, clareza de apresentação e participação em sala de aula ou laboratórios. Eu nunca fui avaliada dessa forma nessa universidade. Então, eles falam: os conceitos a serem atribuídos aos estudantes em uma dada disciplina não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer nota numérica de prova. Então, se eram 2 avaliações, eu somo essas 2 notas, divido por 2 e transformo esse número em uma letra, isso significa o quê? Que esse projeto político, pedagógico aqui é mentiroso. Por isso que eu falo, gente, por isso que eu afirmo que isso nunca aconteceu. Eu nunca fui avaliada por um professor nessa universidade dizendo que se eu era ou não criativa, se eu era ou não original. Eu lembro, eu tenho até o vídeo aqui, eu acabei retirando, mas eu posso mostrar para vocês. Eu tenho as provas de uma disciplina que eu fiz, que o professor me acusou de cola, de ter colado, né? Porque eu fiz uma conta, eu fiz uma conta direta. Eu sabia fazer a conta de cabeça, que era uma situação que eu tinha aprendido lá atrás, quando eu tinha feito pré-vestibular. Eu resolvi a conta diretamente e o professor mandou que eu provasse. Daí eu falei lá, né, que era, não lembro, integral, sei lá, não lembro, derivada, e eu fiz e fui e mostrei para ele como eu tinha achado o resultado, porque era um conhecimento que eu tinha agregado comigo. Então, pelo fato de eu ter tido esse conhecimento e ter resolvido um cálculo, ele falou que eu tinha tirado o resultado de algum lugar, que eu tinha colado, entendeu? Então, ele não considerou que eu poderia ter um conhecimento anterior, né? Que eu não poderia ter aquele conhecimento, né? Eu fui julgada dessa forma. Eu vou trazer essa história para vocês. Eu nunca fui avaliada com essa situação que eles narram aqui. Sempre foram 2 avaliações: aprendeu ou não aprendeu. Nunca existiu isso de falar que o aluno é criativo, se o aluno tem clareza de apresentação, se o aluno participa das aulas, da aula de laboratório. Os professores na UFABC, eles não conseguem, nesse tempo de quadrimestre, conhecer todos os alunos. Então, para o professor avaliar o aluno por conceito, esse aluno ele tem que ser avaliado diariamente. Não são 2 avaliações para provar se o aluno ele aprendeu ou não. Eu estudei lá no meu início em escola que eu era avaliada por conceito. Então, né, lá os anos iniciais, a professora ela avaliava assim, ó: o aluno consegue ter autonomia para resolver tal atividade? Né, o aluno consegue ler e escrever com autonomia? O aluno ele é caprichoso com o material? O aluno ele comparece com os materiais, né, com o livro, com o caderno? O aluno ele traz as tarefas que são solicitadas? Tudo isso era avaliado. Então, desde o momento que o professor entrava em sala de aula, ele estava avaliando os alunos, porque o professor ele passava bastante tempo com os alunos, né, o ano todo, ele conseguia conhecer esses alunos para poder fazer esse tipo de avaliação. E na UFABC não, é quadrimestre, os professores têm diversas turmas, então são diversos alunos, ele não consegue conhecer o aluno para ele poder avaliar se o aluno é criativo, se o aluno é original. Isso não existe. Se o aluno participou da aula de laboratório, ele não conhece. Eu posso trazer aqui diversas situações para vocês que os professores não conheciam os alunos. Teve um professor de uma aula de laboratório que ele atribuiu um conceito que uma aluna tirou o maior conceito, a aluna tirou o conceito A, ele deu esse conceito para uma aluna que nunca apareceu. E essa aluna que nunca apareceu, então ela tinha esse conceito O, ela nunca apareceu, reprovado por falta. Ele deu para essa aluna que tirou o maior conceito, porque ele não conhecia os alunos. Né, numa aula de laboratório, são menos alunos, ele não fazia questão, né, de conhecer, de conversar com os alunos.
Então isso é muito complicado, né? Essa situação de avaliar por conceito na UFABC não deveria existir, né? Porque isso não funciona nessa universidade. Então por isso que eu faço essas críticas, né? Porque quando você é aluno lá, você começa a perceber que o que está escrito aqui no projeto pedagógico não funciona. Então agora eu só vou falar sobre esses coeficientes, que eles trazem também juntamente a informação, né? Ao longo da sua permanência na UFABC, o desempenho dos estudantes será avaliado por meio do coeficiente de rendimento, que é o CR, do coeficiente acadêmico, que é o CA. Na minha época era coeficiente de aproveitamento e do coeficiente de progressão acadêmica, que é o CP. Esses coeficientes servem para avaliação geral e elaboração de políticas para os cursos de graduação da UFABC e também para subsidiar processos internos de suporte pedagógico e seleção. Então, essa palavra aqui, seleção, ela pode passar batida, mas é o que eu sempre falo aqui para vocês. Quando você tem um pouco de conhecimento da UFABC, essa palavra seleção significa que esses coeficientes, eles segregam os alunos, eles separam os alunos da UFABC em dois grupos, que eu costumo falar, né? Os alunos que possuem CR/CA maior ou igual a 2 são considerados aluno de bom desempenho acadêmico, e os alunos que possuem CR/CA 1,9, 1,8, 1,5 são considerados alunos de baixo desempenho acadêmico. Então, o próprio projeto pedagógico fala de seleção, né, fala de segregação, e muitas vezes a leitura que é feita, né, mas a pessoa ela não consegue perceber que isso existe, porque ela não está vivenciando o que acontece ali dentro da UFABC. E a gente só começa a perceber que o projeto político-pedagógico não funciona, que tem situações aqui que são mentirosas, quando a gente está lá dentro, no dia a dia. Quando você vê um professor que fala, eu não considero D para aprovar, mas lá no projeto pedagógico consta, prof, que aprova com D, eu não considero D, entendeu? Daqui que você vai fazer. Então, por isso que é importante ler esse material, esse projeto pedagógico. Se você vai fazer relações internacionais, se você vai fazer bacharelado em humanidades, é importante ler e tentar entender a história dessa universidade. Por isso que é importante. Quando eu trouxe essas informações que na UFABC é conceito, que tem os coeficientes, eu vi que as pessoas ficaram meio assim, né? Porque o que pensar, o UFABC é nota 8, 9, 10, que não existe esses coeficientes, né? Porque, enfim, tem várias universidades federais no Brasil todo, né? E eu conheço algumas, assim, por intermédio de outras pessoas conversando, e não existe essa coisa de conceito, coeficientes, entendeu? É normal, são provas normais. Daí vai lá no histórico do aluno, tá lá 8, 9, a nota final do aluno, né? Que é o que a gente é acostumado na escola, né? E na UFABC é diferente. Então, por isso que é importante ler esse documento, tentar entender, porque eu vi que as pessoas se assustaram quando eu comecei a falar que lá é conceito, que existe os coeficientes da segregação. Assim, pessoal, eu não quero causar pânico nem medo nas pessoas que vão começar a estudar na UFABC. Eu só quero que as pessoas conheçam. Porque quando eu entrei lá, eu não conhecia nada disso. Não existia esses vídeos, essas coisas das pessoas falando. E quem está na UFABC, como eu coloquei aqui nos comentários, não fala essas coisas. Quem se forma pela UFABC não vai falar essas coisas. Não vai contar essas histórias. Vai ser tudo maravilhoso. Só para ilustrar aqui para vocês, eu fiquei pensando esses dias se eu iria pedir, meio assim, eu fiz algumas disciplinas, a gente nem fala que conhece, né? Mas assim, eu fiz algumas disciplinas com um aluno, que esse aluno, ele terminou o BCT em um ano, ele fez em 1 ano e meio, né? O BCT
no projeto político-pedagógico consta lá que ele tem duração de 3 anos. Então, esse menino, em 1 ano e meio, ele terminou o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Tem alunos que levam 5, 7 anos só para fazer o BCT. Esse aluno fez em 1 ano e meio. Então, assim, por que a gente tem que prestar atenção no que a gente escuta, né, nos vídeos, nos meus vídeos, né, porque a minha história foi desse jeito, que a sua história vai ser. Por que eu tô falando isso? Daí eu pensei, né, eu falei, eu acho que eu vou pedir para ele gravar alguma coisa para eu colocar aqui no canal. Por quê? Porque qual foi a trajetória desse aluno? É isso que a gente tem que pensar. Qual foi a minha trajetória, né? O que eu fiz para chegar até aqui? Qual é o meu nível de estudo para poder entrar na UFABC? Esse aluno, eu não vou pedir isso, por quê? Porque esse aluno ele é militar. Então, como assim eu vou contra? Igual que eu falo, o projeto político-pedagógico da UFABC é mentiroso, consta uma informação e quando a gente está lá dentro é outra. Então, vai ser muito difícil eu pedir para uma pessoa que é militar vir aqui e colocar a cara aqui no meu canal, né? Então, fica até ruim eu pedir uma coisa dessa para a pessoa. Mas só que esse aluno, como ele é militar, ele fez, eu acho que é assim que se fala, não sei, missões, que vai para fora, e ele passava um tempo fora. Esse aluno, ele foi aluno da USP. Então, só para entrar na USP, ele já tinha uma bagagem, né? Ele fez um bom ensino médio, ele teve aulas para poder fazer lá a prova, né? A pessoa tem que estar preparada, então ele já tinha uma bagagem. Se eu não me engano, tá? Eu não lembro corretamente, mas ele ficou 5 anos na USP. Ele fazia física, ele não terminou o curso. Ele ficou 5 anos estudando, então como ele tinha essas missões, essas coisas, ele não, ficou fora, ficou afastado, não conseguiu terminar o curso. Mas ele ficou 5 anos lá fazendo física. E fora a bagagem que ele tinha antes de entrar, né? Porque ele teve que se preparar para poder entrar na USP, uma das melhores universidades do país. Então, quando ele largou lá a física na USP e foi fazer o BCT na UFABC, ele fez em 1 ano e meio, porque ele tinha uma bagagem. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, eu queria colocar aqui o depoimento desse aluno, né, que ele estudou na USP tanto tempo, que ele não conseguiu terminar o curso lá e que ele foi para a UFABC e terminou em 1 ano e meio. Mas ele veio da onde? De uma das melhores universidades do país. Só que antes ele tinha uma bagagem para poder entrar nessa universidade. Então, cuidado com as coisas que vocês escutam. Esses dias também eu estava vendo um vídeo de uma aluna da UFABC que disse que terminou lá o bacharelado em Ciência e Tecnologia e a Engenharia em 5, 6 anos. Essa aluna veio da onde? De qual universidade? Eu não vou falar aqui para não dar confusão, mas da onde que ela veio? O que ela fazia antes? Qual é a bagagem dessa aluna? Então pense qual é a sua bagagem. Por isso que eu falo, leia o projeto político-pedagógico da UFABC e veja se você se encaixa, se isso daqui encaixa para você, entendeu? Se esses conceitos, se essa transformação, se esse CR, se isso daqui encaixa para você. Tenha conhecimento, não tome o que eu falo aqui, o que o outro fala lá no outro vídeo. Vai ler os documentos da UFABC, vai ler o projeto pedagógico da UFABC e tome a sua decisão. Eu falo isso porque eu não tive nenhum vídeo, eu não tive ninguém. Quando eu fui aprovada na UFABC, eu fui, falei, eu vou para a UFABC que eu quero seguir a vida acadêmica. E fui para a UFABC. Entendeu? Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, porque eu fazia engenharia. E eu fui para um curso que não era engenharia, eu teria que fazer o BCT para depois fazer engenharia e que eu não fiz nada disso. Então, se eu conhecesse a UFABC e soubesse de todas as histórias que eu vivi no período que eu fiquei lá 5 anos, eu não teria ido, porque eu não conhecia nada dessa universidade. Então, por isso que é importante ler pelo menos o projeto pedagógico da UFABC. Então é isso, pessoal. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima.